Vamos falar do Internacional, que jogou no Beira-Rio recebeu o Atlético Mineiro, do Filipão, que está numa ascensão aí, né? O Filipão começou tropeçando, patinando e agora engatou em uma série de vitórias e tá, olha, pode beliscar ali alguma coisa na Copa Libertadores da América, né? O que acharam os meus amigos desse jogo aí, lá no Beira-Rio? Realmente, Rafael, já te fiz essa pergunta, né? Mas eu vou fazer de novo. Sabe por que eu vou te fazer a pergunta de novo? Porque quando eu jogava lá no Olimpedro... Sabia que vinha. Quando eu jogava lá no Olimpedro... Botina no Olimpedro. Botina no Olimpedro. Cara, minhas botinas eram um troço assim, trava alta, meu, assim, ó. Quando eu botava para baixo do pescoço, aqui vinha, lavrava o peito do zagueiro. Mas enfim, lá no Olimpedro, quando eu jogava no Olimpedro, que eu dava show, ou na frente da minha casa, lá quando não era nem calçado, não tinha calçamento no areião, cara, a gente jogava para ganhar. Os campeonatinhos do bairro, da escola, a gente jogava para ganhar. Jogava as brincas na pracinha, jogava para ganhar. E aí, como é que não consegue desligar a chave de um? Não consegue. Como é que me conta isso aí, Rafael? E não é que não quer, né? Isso nós vamos repetindo aqui. Eu já lembrando a todos que nos acompanham, Bruno Mucchi, ao Luiz Cláudio, lá do tempo do início da Copa Libertadores, eu dizia, pode cobrar depois o brasileiro. O futebol não aceita desaforo. O Campeonato Brasileiro pode cobrar caro para o Internacional. Não é que o Inter não quer jogar as duas competições. É que ele não consegue. Ele não tem um elenco que consiga dar um nível de produtividade suficiente para ir bem na Libertadores e também no Brasileiro. O Inter não é que não quer. Não está conseguindo. E depois, não é tão simples assim apertar no disjuntor, vamos ganhar todas no Brasileiro, porque agora a Libertadores acabou, ou fomos campeões da Libertadores, ou ficamos fora na semifinal, ou ficamos fora na final, e vamos jogar o Campeonato Brasileiro e ganhar todas. Não é assim que funciona. A tabela para o Internacional depois do Grenal, no Campeonato Brasileiro, ela é muito difícil. E não é porque vai colocar os titulares que vai ganhar todos os jogos. Então o Inter teve que escolher. Em termos de qualidade de elenco, e eu já venho dizendo isso há bastante tempo, não tem como jogar duas competições com alta produtividade. O Inter escolheu a Libertadores e está indo bem na Libertadores. Até me surpreendeu e pode chegar numa final. Tem grande chance de chegar numa final. Mas não é que o Inter não quer, Luiz Cláudio. É que o Inter não consegue jogar as duas. Está priorizando uma e está ficando muito abaixo e da outra em detrimento aí da Libertadores. Agora, a produtividade do Inter, o resultado contra o Atlético Mineiro, aceitável, compreensível. Até antes o cara já podia botar lá com os reservas, que falta qualidade no time reserva do Internacional, evidente. Vai perder de 2-0. Ok, assinaria até 1-0 antes do jogo. Mas quando começou o jogo, nós vimos um quadro totalmente diferente. Um Atlético respeitando o Inter bem melhor que o Atlético no primeiro tempo. Verdade. Poderia ter feito 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo com o Igor Gomes de cabeça, uma baita defesa do goleiro do Atlético. Mas a história do jogo muda, né? Aí depois dos 15 minutos vieram as substituições. Por incrível que pareça. Mas aí o Bruno Mucchi pode completar e ele foi bem feliz, ele vai desenvolver o raciocínio. Uma coisa com os reservas é sem a qualidade, mas tem intensidade, tem competitividade. Quando entram os titulares, a cabeça realmente, não é porque eles querem, não conseguem, tá na Libertadores. Aí a competitividade e a intensidade de quem entra não é a mesma. Não é a mesma, podem ver. Foi assim contra o Atlético Paranaense, lá na Arena. 1-1, taco a taco, jogo parelho. Cudê começou a mexer, botou os titulares, o Inter perdeu. Ontem a mesma coisa, é que desfoca, desencaixa, não tem o mesmo nível de competitividade, tem mais qualidade, mas não está naquele jogo. O Arangues entrou, por exemplo, mal, e o Inter pagou por isso. As circunstâncias desse jogo que sentiu um pouquinho a derrota. Porque no início todo mundo ia dizer, não, o Inter vai com os reservas, o Atlético vai ganhar. Mas no jogo o Inter foi melhor, até os 15 do segundo tempo e até as substituições. Depois o Atlético fez o gol e aí tomou conta do jogo, fez o segundo. Assim como as circunstâncias, depois nós vamos falar mais, lá no Maracanã. Era para o Inter ter ganho o jogo. O empate, no contexto dos dois confrontos, ficou bom. É um bom resultado. Mas no contexto sem do jogo, o Inter com um jogador a mais e jogando melhor que o Fluminense no segundo tempo, fez 2-1, foi anulado, fez mais um com o Alan Patrick, tinha caixa para matar o jogo, não conseguiu.
Depois nós vamos falar, porque eu vou deixar o Bruno Muck falar um pouquinho. Bola aérea, né? De novo, bola aérea. Outra vez. O Bruno Muck pode desenvolver esse raciocínio aí da competitividade dos titulares. Vamos rodar os lances do Internacional e Atlético Mineiro. Bruninho, ó, não resolveu, né? Jogaram melhor no primeiro tempo, como disse o Rafael. Jogaram melhor no primeiro tempo, o Internacional jogou melhor no primeiro tempo. Aí o Kudê coloca os titulares e não resolve. A gente novamente entra no mesmo ponto que já tocou em outras oportunidades. No fim do campeonato, o Inter não vai ter aquele ponto de a mais em relação a desempenho, né? Porque o Inter tem conseguido competir e atuar bem com os reservas. O Inter conseguiu impor o jogo com os reservas. A gente está vendo aí, foi um domínio completo do Inter no primeiro tempo. Quem parecia estar com os reservas era o Atlético Mineiro. O Inter conseguiu anular o Atlético Mineiro e teve mais de 70% de posse de bola só na primeira etapa. E criação, só nos 15, 20 primeiros minutos foram 4 finalizações do Internacional, levando perigo para a meta do Everson. A gente viu agora há pouco a finalização do Alan Patrick, aliás, do Luiz Adriano, e o Internacional criando muitas possibilidades. Só que o Inter peca. Quem faz gol no Internacional? Ou é Alan Patrick ou é Valência. Quando eles não estão, o Inter não consegue balançar as redes. Teve tomada de decisões erradas, né? Olha essa falta aí da entrada da área, o Bruno Henrique não conseguiu encontrar o gol, né? Não conseguiu passar da barreira. Aí a gente acompanha, por exemplo, esse lance aí, o Lucas chutou em cima da marcação e o Luiz Adriano isolou. Um centroavante do nível do Luiz Adriano não pode perder uma oportunidade assim. Caiu no pé bom dele, o pé direito. E ele desperdiçou. Essa aí foi a grande chance do Inter no segundo tempo, cabeçada do Igor Gomes e uma defesaça do Everson. Até aí, a equipe do Inter estava melhor que o Atlético. Depois o Atlético conseguiu equilibrar as ações. E aí eu entro naquele ponto que o Rafa adiantou. Com as substituições, o Inter caiu de qualidade. Com as alterações. Por quê? Porque os jogadores eles não estavam colocando o pé. Em vários momentos, o Valência, quando entrou, o Valência não foi para dentro do time do Atlético Mineiro. O Arangues, quando ele entrou, mal, ele não foi o mesmo criador, ele não esteve ativo na partida. O próprio Malo, quando ele entrou, ele não acrescentou ao time do Internacional. O Rômulo foi até superior ao Malo em termos de atuação na lateral direita. Perdeu a cabeça o Malo ainda. O Inter teve volume de jogo, não teve efetividade, amarga o resultado. E na coletiva até o Kudê comentou sobre a situação, né? A gente vai ver o gol agora do Atlético Mineiro. O Kudê comentou, se eu tivesse... De cabeça, de cabeça aí. Ele colocou o Alan Patrick e o Valência quando o Inter estava perdendo de 1-0. Eles entraram em campo, o Dalbert recua uma bola... A gente vai ver, o Rafa vai falar sobre isso, foi lateral. Gol, né? O segundo gol do Inter foi patético. Mas o Dalbert, olha só, o Dalbert recua. Mas isso um time profissional não pode tomar um gol desse. Mas quem joga bola, quem participou de escolinha, de formação, ou foi em algum clube na base. O básico ali, né? O treinador sempre orienta, lateral, na intermediária defensiva, no teu campo de defesa, na tua intermediária, não se cobra lateral para trás. Sempre. Ainda mais em parábola, né? Jogando ela pra cima, ele rifou a bola. Em parábola, jogou. Espera aí. Que a bola faz uma parábola. Tu joga a bola, faz uma parábola. Matou o zagueiro do Inter, deixou sem pai nem mãe o Igor Gomes, que até fez um bom jogo. E o Igor Gomes do Atlético fez o gol daí. E o Igor Gomes, esse mudou o jogo. Ele entrou no lugar do Pedrinho. Primeiro tempo o Atlético também muito abaixo, né? Bem abaixo. Filipão só marcando, não botou. O Atlético individualmente, o Atlético tinha mais qualidade, tem mais que o Inter nesse time. O Atlético veio por uma bola pelo jogo do primeiro tempo. Exatamente, então não marcou em cima, aceitou o Inter, o domínio do Inter. E aí no segundo tempo ele corrigiu, tirou o Pedrinho, né? E aí colocou... Deu liberdade tirou o Pedrinho. Deu liberdade pro Edenilson. E botou o Igor Gomes, que também faz a transição no meio campista, ganhou o meio campo. Mas isso depois dos 15 minutos do segundo tempo. Eu vi o pessoal dizer, o segundo tempo foi do Atlético. Depois dos 15 minutos, quando o Kudê começou a fazer as substituições. O Inter caiu de produtividade. O mesmo que aconteceu lá em Curitiba. Exatamente. Então, não é que os titulares não vão acrescentar mais qualidade, eles vão, mas eles não estão encaixados, eles não estão no jogo, eles não estão em ritmo daquele jogo, e eles não estão com um grau de competitividade para aquele jogo. Fica claro isso. Então o Inter pagou lá no Paraná, pagou no Mineirão,
E de novo, vamos falar da bola aérea? Mas aí eu te pergunto... No Mineirão, Rafael, não. Eu te pergunto, cara, a bola aérea, já estamos cansados de falar aqui da bola aérea. Olha, eu vou lembrar aqui... Os colorados vão dizer que eu estou de implicância. Não. Porque a gente já vem falando desde o gauchão isso. Não é só questão do Cudê. Mas não é possível. Vai dizer, mas Rafael, isso aí não te apega. Bola aérea é detalhe que decide jogo no alto nível. O Inter estava com um jogador a mais ganhando o jogo lá no Maracanã do Fluminense. O Nino deu uma cabeçada. Sozinho. Então eu vou lembrar bem os colorados no jogo aéreo defensivo do Inter. O jogo aéreo defensivo do Inter é um problema sério e que o Cudê tem que corrigir. Nós falamos domingo passado. Ou mata a origem do cruzamento, só que aí no escanteio não dá, né? Não dá pra tu matar o escanteio. Porque aquele lance ele dava, né? O René que pichotou, como diz meu pai, o Pedrão. Pichotou o René, pichotou. O Pedrão fala. Deu uma pichotada. Grande, deu uma pichotada, Pedrão. o René. Beijo, Pedrão. O Caxias eliminou o Inter na semifinal do Gauchão com um gol de cabeça do Heron. O torcedor colorado tá lembrado. O América eliminou praticamente o Inter no Beira-Rio com um gol de cabeça do Ademir. Do Juninho, número 8 do América, de cabeça. Foi pros pênaltis e ganhou. O Inter, agora nesse jogo de semifinal, o Nino cabeceou sozinho. Deu um passe pro Cano. A sequência de jogos do Inter no Brasileiro, o São Paulo Calheira cabeceou na trave no segundo tempo sem ninguém se mexer. O Alex Santana cabeceou e fez gol lá na Arena da Baixada no último minuto com tons de crueldade para ganhar do Inter. Thiago Heleno cabeceou na trave. Thiago Heleno cabeceou próximo ali. Né? E agora, contra o Atlético Mineiro, aí, o Paulinho cabeceou e a defesa do Keller e o gol do Hulk. Então precisa corrigir essa questão do jogo aéreo defensivo internacional. É o primeiro passo. É detalhe, mas lá no Maracanã decidiu o gol de empate quando o Fluminense não tinha tanta força para empatar com o Inter. O Inter estava administrando o jogo, e aí toma um gol de escanteio que o Nino cabeceou sozinho. Porque o Cano, o Malo... O gol foi a hora que o Nino cabeceou. Aí o Cano escorou para dentro. Então, fez o que o centroavante tem que fazer. Exatamente. Então o Inter... E essa questão da circunstância lá, no confronto de 2 jogos contra o Fluminense, né, Bruno? Foi um bom resultado. Mas pelo jogo, o Inter tinha que ter matado lá. O jogo se apresentou para o Inter matar lá. E tem condições agora na quarta, né? O torcedor colorado vai se fazer presente. Não tem mais ingresso. Tem que carregar o time, a classificação, né? Só para voltar antes, Luiz, estava comentando sobre o que o Cudê falou na entrevista coletiva. Ele salientou esse ponto que a gente destacou aqui. É difícil tu mudar a chave de uma competição para outra. A gente percebeu quando os titulares entraram em campo. Ele comentou, eu coloquei o Alan Patrick e o Valência e logo na sequência a gente tomou o gol. Se tivesse acontecido aquele gol antes, eu não colocaria o Alan Patrick e o Valência. Não teria colocado. Por quê? Porque os reservas que jogaram, eles jogaram pelo prato de comida deles. Eles jogaram porque foi laboratório para eles. Os titulares já têm uma situação diferente, né? E ele saudou na coletiva dele, né? Olha, finalmente foi o último jogo antes dessa decisão. Agora a gente vai ter um mês de preparação caso passe para a final. Só que o Inter tem um Grenal já na sequência, né? E esse jogo é tão grande. É outro campeonato, né? É um jogo tão grande para o Inter, o Fluminense, que a gente não começa essa semana falando do Grenal, né? A gente não tá falando do Grenal. É verdade. É isso aí. Estamos falando do jogo da Libertadores. Bruninho, e o quanto, na tua opinião, essa derrota do Atlético pode influenciar no jogo contra o Fluminense? Tu acha que influencia alguma coisa? Acho que não. Acho que em nada, até em termos de ambiente. Acabou o jogo, a torcida começou a cantar uma música pedindo a Libertadores para o grupo de atletas. Esse grupo do Inter tem que provar muito. Chegou Arangues, chegou Rocher, chegou Valência, jogadores com experiência e acostumados a vencer. Jogadores que estão acostumados a vencer. Então o Inter precisa... Ele está tendo a oportunidade de decidir em casa. O jogo que eram 2 virou jogo único para o Internacional com o mando do Inter. Todo o aspecto favorável ao Internacional. Não pode deixar o cavalo passar. O Inter tem que montar e chegar na final. Agora, para finalizar de Internacional, esse jogo de quarta-feira não é favas cantadas, né, Rafa? Até porque estava com o jogo na mão lá, né? Podia ter trazido a vitória para Porto Alegre, mas... ok, que vão fazer a casa cheia, ruas de fogo, ok, mas não tem que ter muito cuidado com esse Fluminense. Não, né? Claro, e outra, o Diniz teve um alerta, né? Porque o primeiro tempo foi parelho.
com 11-11. Vamos pro 11-11. Tu falou o Diniz teve um alerta? O Diniz teve um alerta. Eu acho que o Diniz não esperava o Inter daquele jeito. Não, mas o Diniz, no meu entendimento, ele não olhou muito o Inter, porque ele botou o Ganso sem jogar mais de um mês, de segundo volante, entrou com 4 atacantes, só o André marcando. Acho que ele subestimou o Inter, né? Então ele foi pra dentro. Quando chegou, ele chegou com perigo. Mas ele deu muito espaço também pro Inter. Então no primeiro tempo o jogo foi parelho. Quando o Inter fica com um jogador a mais, aí o Inter domina o jogo. Tanto que ele faz o segundo, é anulado, o gol do Mercado. Aí vale o gol do Alan Patrick. O Inter, se forçasse um pouquinho mais ali, tivesse um pouquinho mais de... Faria o terceiro. Fosse incisivo, mataria o jogo. Mas não foi assim. O ímpeto de ofensividade, o Inter baixou. As trocas não deram certo. Mas aí eu não vou dizer que o Kudê mexeu errado. Não. Quem entrou não conseguiu produzir. Exato. O Dalbert não rendeu o esperado, o Luca não entrou também rendendo o que se esperava. Os jogadores que entraram não acrescentaram, não mantiveram a mesma batida. Aí o Inter caiu um pouco. O Fluminense especulando com um a menos. O Fluminense, a torcida, era só ver o ambiente, estavam pedindo para terminar o jogo em 2-1. Por isso que deu um alerta pro Diniz, que agora deve vir com 2 volantes, um meia. Então é um jogo duro, mas o Internacional tem totais condições de passar. Total. Internacional, galera colorada, lotando o Beira-Rio na quarta-feira, já não tem mais ingressos, e indo para cima do Fluminense para botar mais uma vez o Inter. Já foi muito ao Beira-Rio, Luiz? Eu? Várias. Você já sentiu o gigante pulsar? Olha, essas tuas... Não, mas eu acho que tem que... Essas tuas tiradas... Né? Não, Pode. Gigante eu gosto de ver, o Beira-Rio vibrante, a galera vibrando bastante. Olha. Enfim, isso eu muitas vezes assisti lá, e é uma torcida assim, ó, que eu vou te dizer. Tem que ser assim, faz a diferença. Quarta-feira, né? Agora, o gigante pulsando, tu deve... Depois tu me explica como é que funciona. Eu vou te pedir explicação. Vou te mostrar o gigante pulsando. Engraçadinho, Vamos né? passar pro lado azul para engraçadinho, né? Para dar uma refrescada. Mas é que tu cria os monstros. Tu cria os monstros, tá aí.